Você sabe o que é o Setembro Amarelo? Pois hoje a gente está com uma convidada bem especial para a gente falar então sobre isso, né? O Setembro Amarelo ele fala muito sobre o combate ao suicídio. E hoje a gente está com a psicóloga Rafaela Severo, né? Para a gente falar sobre isso, explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. E seja muito bem-vinda, Rafaela, ao nosso espaço. Obrigada, Amanda. Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando contigo nesse momento. Seja muito bem-vinda. Bom, Rafaela, fala um pouquinho da tua profissão, onde tu estudou, onde tu te formou, pra gente conhecer um pouquinho. Sim, então, Amanda, eu sou psicóloga, né? Então, sou Rafaela, sou formada pela PUC de Porto Alegre, né? Fazem 9 anos já que eu atuo como psicóloga. Então, eu tenho uma especialização na área de atendimento de infância e adolescência psicanalítico pelo CEAPIA, né, que é o Centro de Estudo, Atendimento e Pesquisa da Infância e Adolescência, lá de Porto Alegre. Sou especialista também na área de psicologia escolar, né, então em gestão em psicologia escolar pelo CAP, né, que é o Centro de Aperfeiçoamento em Psicologia Escolar, também lá de Porto Alegre. Olha. E também tenho uma especialização na área de psicologia hospitalar, né, pelo Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento. Bom, Rafaela, então vamos começar as perguntas para entender um pouquinho mais. E vamos começar pela pergunta de o que é o suicídio. Então, o suicídio, Amanda, é uma forma, né, que a pessoa, é o ato em si da pessoa de tirar a própria vida de uma forma intencional. Né? O sofrimento físico, emocional, né, ele passa às vezes a ser tão intenso, né, então que a pessoa não consegue ver um sentido, né, para outra coisa na vida dela que não seja então o ato do suicídio, né? Mas na verdade a intenção dela nem sempre é tirar a própria vida, né? E sim tirar a dor, o sofrimento do que ela sente, né? Porque são pessoas que acabam tomadas por medo, por inseguranças. Perfeito. Bom, geralmente as pessoas associam muito a questão do suicídio com a depressão. Geralmente isso é o que acontece? Tem alguma relação? Sim, na verdade, sim. A maioria dos casos, né, de suicídio, em geral, tem influências em transtornos mentais, não apenas a depressão, né? A gente também tem a esquizofrenia, a bipolaridade, né, o uso e abuso de álcool e drogas, que são a maior parte, né, da influência, vamos dizer assim, né? Mas não quer dizer que todas as pessoas que tenham esse diagnóstico, né, vão ter pensamentos e ideação suicida. E também existem diversos outros fatores, né? Porque às vezes a gente pensa só na pessoa, né, como tu falou da depressão, que está deprimida, mas na verdade não, né? Existem fatores psicológicos, pessoais, né, ambientais, sociais, culturais, né, biológicos que estão envolvidos junto com essas outras questões de um transtorno mental. Então isso é um conjunto de fatores que levam a pessoa ao suicídio. Isso, são vários fatores, né, que colaboram pro adoecimento da pessoa, né, e aí esses fatores, então, a gente tem, né, questões assim, né, perda do emprego, né, perda do interesse pelas coisas que gostava de fazer, baixa resiliência, né, o que é resiliência, né, a capacidade que a pessoa tem de passar por alguma situação de sofrimento, algo que não foi bom, né, e conseguir, né, se organizar novamente sem sofrer tanto emocionalmente, né? E essas pessoas em geral apresentam baixa resiliência, né? Baixa capacidade de se reorganizar. Se reorganizar. Bom, aqui a gente tem uma pergunta bem interessante que diz assim: se é verdade que as pessoas que tentaram uma vez o suicídio tenham chances de tentar novamente? Sim, né? Na maioria dos casos, sim, né? Isso é uma informação verdadeira. Não quer dizer que toda pessoa que tentou uma vez vá tentar novamente, mas existe um índice maior nesses casos, né? Ainda mais se é uma pessoa que daqui a pouco não buscar ajuda, né? Não for não for ao tratamento ou não tiver um tratamento adequado dentro do esperado. Claro. Né? Outros fatores assim também que a gente tem. Então, a questão, né, como eu falei anterior também, do uso e abuso, né, de bebidas, de drogas. Então, a gente tem também as questões da personalidade, né? Então, personalidades de agressividade, né, personalidades mais impulsivas, também são fatores de risco. Questões de
né, de orientação sexual e identidade de gênero, né, daí então para o pessoal até poder só entender brevemente, né, o que é cada coisa. A orientação sexual, né, é o afeto que a pessoa sente por outra pessoa, né, entra na parte afetiva de sentimento, e a identidade de gênero é como a pessoa se sente, né, então ela nasce masculino ou feminino, né, mas ela se sente de outra forma, né, com o gênero contrário. Mas isso é um assunto longo para um outro momento, assim, né? Acho que não é para esse, mas só para esclarecer, assim, né, os termos mais técnicos que eu vou usando, assim. E na questão de tentativas, a gente encontra um número muito grande pelas mulheres. Isso até é bem interessante, porque a gente conversando aqui internamente, a gente viu que é muito interessante mesmo saber disso, porque quem consegue mais vezes é os homens, né? Essa questão do suicídio. Mas a maior tentativa é das mulheres. Sim, nossa. Isso também são os que os índices e os números nos mostram, assim, né? As mulheres, por que na verdade elas acabam tentando mais, mas não chegam ao ato, né? Porque as mulheres, elas têm em geral também, né? Tudo que eu falo é de uma forma geral, sempre tem suas exceções, tanto nos homens quanto nas mulheres, né? Mas as mulheres têm a tendência a ter uma rede de contatos maior, né? De conseguir buscar esse suporte, né, de ter grupos, né, grupos onde elas mesmas se ajudam, né, e podem fazer essas trocas de questões, né, do dia a dia, questões emocionais, questões que estão preocupando, então elas conseguem se abrir mais e participar disso de uma outra maneira, né, diferente do estilo dos homens quando se reúnem, né, não para falar sobre essas questões, né, às vezes mais, né, futebol, gerais, né, fazer um churrasco, alguma coisa, né, mas eles não conseguem se expor nesse sentido, assim, né, mesmo com pessoas próximas. É verdade. Bom, e voltando àqueles fatores de risco, aqueles fatores que levam as pessoas ao suicídio, vamos dar algum exemplo, assim, para as pessoas de casa poderem entender um pouquinho mais? Então, vou pegar, assim, a situação do desemprego, por exemplo, né, uma pessoa que estava trabalhando, perdeu o emprego e em seguida disso, assim, né, a pessoa foi lá e veio a cometer um suicídio, ou então teve uma tentativa, mesmo sem ter efetivamente, né, acontecido. A gente acaba pegando muitas vezes o fato, né, o fato a pessoa está desempregada, perdeu o emprego, foi lá e se suicidou, né, e na verdade não é só isso, né? Tem todos esses, né, esses fatores, como eu coloquei, que podem estar envolvidos, né? Claro que não são todos que vão estar envolvidos em todas as questões, mas a gente precisa poder pensar, assim, na história de vida, né, em todas as vivências que essa pessoa teve, né, qual foi o suporte, qual é a rede de apoio que ela teve ou não ao longo da vida, né, para que daí a gente possa começar, né, a entender um pouco mais desse comportamento, né? Então, porque ele não é algo socialmente aceito, né? Então, a gente precisa poder entender, né, por mais que a gente não busque às vezes uma compreensão exata ou não concorde, né, com a atitude da pessoa, mas a gente precisa entender que tem coisas que vêm junto, né? Às vezes a pessoa está carregando, né, um fardo, como a gente diz, uma carga muito grande, né, e que acaba levando, né, a essa situação. Bom, então agora eu vou te fazer uma pergunta bem interessante também, que muitas famílias podem estar passando por alguns problemas com os filhos. A questão de adolescentes e crianças tem uma questão que às vezes envolve um suicídio, né? Sim, né? Outra questão cultural, né? Que as pessoas acham que criança, às vezes, né? Tem pessoas que têm o pensamento de que criança não sofre, né? Que criança não queria cometer um suicídio, não iria fazer isso, né? E não, né? A criança sofre muito, assim como a gente, né? Como nós adultos, também a tomada de sentimentos, de carne e osso, né? Então, muitas vezes, assim, claro, tem situações que não são apenas essas, mas que chamam mais atenção, né? O bullying que a gente tem hoje em dia, né? Que é a questão do ato de alguém ficar, né? Provocando, fazendo piada, coisas intencionais de comportamento do outro com alguém que já é emocionalmente mais frágil, né? A pessoa consegue, né, ver que, né, que aquela pessoa tem as suas dificuldades, então o bullying é algo que colabora, né, para o sofrimento da criança,
Questão de abuso, né? Abuso físico, sexual, verbal, acho que são coisas, né, que se acontecem na infância ou até adolescência, né? Isso são vivências que a pessoa vai levando, que se também não for tratado, né, leva para a vida adulta e segue sofrendo com isso. A questão da automutilação, que é algo não só visto em adolescentes, mas muito mais em adolescentes, né? Então, que é algo também que preocupa muito e que às vezes, né, os pais também chegam muito assustados quando trazem, né, algum adolescente, né, alguém que está fazendo esse tipo de ato, né, que é o ato de se punir, assim, de se agredir, né, de cortes no corpo, enfim. E às vezes eles vêm buscar essa ajuda pelo medo do suicídio, né, e claro, se tiver algum corte em algum lugar mais específico, de um risco maior, isso pode sim vir a acontecer, né, o ato do suicídio, mas não é algo conscientemente pensado, né? A ideia da automutilação em geral não é que a pessoa tenha a intenção específica, bom, vou lá e vou me matar, mas sim entra na questão, como eu falei anterior, de tirar o sofrimento, né? Muitas vezes é o jeito que eles encontram, né, de tirar o sofrimento, né, se autoagredindo. Transferir o sofrimento para a ferida, no caso. Para sentir algo ali mais real, né? Exato. E outra questão, assim, que eu acho bem importante de colocar, Amanda, acho que além desses exemplos, né, de situações que podem acontecer, acho que é um pouco também do exemplo nosso enquanto adultos em relação à criança, né? Exato. Porque os adultos, eles sempre vão servir de exemplo, né? Exemplo para a criança, no controle de raiva, controle de agressividade, controle emocional em geral, né? Então, muitas vezes, o que a criança aprende, vê, convive, né, no ambiente, é o que ela vai levar para a vida dela. E aí depende da resiliência também, né? Exato. Que é aquilo que eu falei anterior, da estrutura que cada um vai ter de saber, né, o quanto fazer diferente ou não do exemplo que teve. Então são situações, o sofrimento da criança muitas vezes é negligenciado, né? Tem muitas famílias que não permitem, né, que as crianças sintam, sofram, né, que expressem o que elas estão sentindo, né? Então são aquelas, né, pessoas que vão crescendo e vão ficando mais fechadas, né? Assim, não conseguem se colocar, se posicionar, porque foram acostumadas a isso, né? De que não podia sentir, não podia sofrer, então não podia falar sobre aquilo. Não, e aquela coisa cultural de que homem não chora, né? Muitas vezes se a família usa essas palavras para uma criança, para um menininho, né? Esse menininho vai crescer com essa coisa, homens não choram, então homens não sofrem, né? Então é uma questão que a família realmente tem que estar ali atenta para que essas coisas não aconteçam, né? Eu acho que é isso, assim, né? De que, tu tem que ser mais forte. Exato, mas... Porque tu é menino, tem muito isso, mas com as meninas também tem coisas que acontecem, né? Engole o choro, né? Não pode chorar nesse momento, tu já é grande. Então, às vezes a gente vê, né? Eu me deparo muito, às vezes, com situações de crianças. Claro, a criança tem a tendência aquela de gostar de dizer que já é grande, né? Já é mocinha, já sei das coisas, né? Ali na idade entre, vamos dizer assim, 4, 5 anos, quando eles, né, já conseguem, acham que já podem se mandar um pouco mais, né? Eu acho interessante comentar sobre isso, assim. Mas é isso, é a forma como a gente vai conduzir, né, essas questões. Outra coisa bem interessante que eu quero colocar aqui, como eu tenho um filho, né, de 5 anos, nós pais, a gente tem que se manter muito atentos com os vídeos também, né? As crianças hoje em dia, eles pegam o celular e sabem às vezes melhor do que nós. Sim. E acabam acessando conteúdos que não seria nem para ser postados, na verdade, né? Esses dias eu ainda estava vendo, era um videozinho, né, de personagens, claro que foi montado exatamente para aquilo, onde o personagem se automutilava e ria, então era como se fosse uma coisa muito legal para se fazer. Sim. E isso acaba, muitas vezes, fazendo com que as crianças façam, né, sem perceber, né, como se fosse uma coisa legal. Então, às vezes isso também ajuda, né, Rafaela? Né, eu acho que como uma diversão, assim, né, que você tá dizendo. Eu acho que a mídia, a tecnologia em si, né, eu acho que ela nos ajuda muito, né, ela
tá cada vez evoluindo muito mais. Acho que hoje com a pandemia, né, as questões online, enfim, ela tem o seu lado bom, mas ela também tem o seu lado ruim, né? E se não souber ser usado de uma maneira adequada, pode vir a causar estragos grandes, né? E às vezes em crianças que nem teriam, né, uma predisposição a algo para isso, né? Assim como já teve uma época que a gente viu, bem recente, assim, nas escolas, uma questão de moda dos adolescentes no se cortar. Né? Então, existe toda uma investigação clínica quando a gente recebe um paciente para a gente poder ver se existe um real risco ou não, né? E às vezes era isso, assim, era para se sentir inserido num grupo e às vezes eles não fazem ideia da dimensão de que um corte pode ser dependendo do lugar que for e do que é do corpo dela que pegar, né? De que pode, né, por uma brincadeira, por uma necessidade de, né, de se inserir em algum grupo. Que isso também é algo que eu acho muito ruim, assim, né? Que às vezes para serem aceitos, né, em determinados lugares, em determinadas situações, eles precisam se submeter a algumas questões, né? E quando a criança ou o adolescente já é emocionalmente mais fragilizado, já não tem um emocional tão, né, sólido para saber dizer que sim ou que não sobre algumas coisas, acabam entrando nisso, assim, né? Bom, vamos lá então para a questão de sinais que as pessoas dão, né? Até para a família ficar bem atenta de que essa pessoa está a ponto de cometer um suicídio ou uma tentativa de suicídio, né? Sim, acho que é bem importante a gente pensar nisso, sim, porque as pessoas elas dão sinais comportamentais e sinais verbais, né? Que às vezes a gente não dá bola. Exatamente. E não só os adultos, como os idosos, como as crianças e como os adolescentes, né? Às vezes a gente trata como, bobagem, né? Tá falando besteira, né? Se ocupa de outras coisas e não dá tanta importância para aquilo. Eu sempre brinco, né? Assim, digo brinco porque é o jeito de eu colocar, assim, sempre coloco para os meus pacientes, né? Ou pais, enfim, eu gosto de ser o excesso do que a falta, né? Então eu prefiro daqui a pouco tá pedindo, né, avaliação psiquiátrica, outros acompanhamentos para ter uma tranquilidade de que aquele risco não existe, né? Ou se ele existe, então vamos trabalhar da melhor maneira, né? Porque é isso, assim. E o que a gente pode observar, então, né? Questão de desinteresse, né, escolar ou no trabalho. A questão, como eu falei, do isolamento, que é, né, se afastar dos amigos quando a pessoa tem, então, né, um círculo maior de amizades, não querer mais estar com as pessoas, a pessoa que começa a usar álcool ou drogas que não usava, ou quem já utilizava e começa a fazer um aumento, né, desses consumos, também é algo muito importante da gente ficar atento, né? Aquela pessoa que começa a não ter fome, não ter vontade de comer, né? Começa a não ter muito sentido, assim, no que está fazendo, né? Então acho que é sempre importante. O que a gente tem que diferenciar? Claro, né? Acho que às vezes tem pessoas que estão numa carga gigante de trabalho, né? E daqui a pouco tá numa, né, aquela vida corrida, que era o que acontecia muito, eu acho, com a maioria das pessoas, e acho que é outro fator que a pandemia veio para, né, também mostrar que a gente pode se reorganizar e criar tempo para, né, para algumas coisas que antes a gente não encontrava. Né? E aí são as pessoas que às vezes só precisam de férias, né? Não quer dizer que ela esteja num risco, né? Que ela dizer assim, eu quero morrer, eu não quero mais estar aqui, porque essa frase só solta, ela é muito vaga, né? Então a gente precisa ver se tem outras coisas por trás, né? Aquela pessoa que começa a falar demais em morte, em morrer, né? Também é uma situação que faz a gente estar mais atento. Exato. Só que entra como as questões dos fatores, assim, a gente tem que ver o contexto, né, para ver o que tem que buscar ou não, né? Assim. Claro, isso já ajuda as famílias a ficarem atentas, né? Porque isso agora a gente vai entrar nessa questão das pessoas leigas no assunto, não são profissionais, mas que de alguma maneira podem estar atentas e levar essa pessoa a procurar uma ajuda, né? Sim. Eu acho que a gente tem que, assim, né, poder ter mesmo não sendo profissional, como tu disse, né, mas um olhar atento,
né? Uma escuta, você tá vendo que a pessoa tá ali com algum sofrimento, né? Não dizer, ai, tô ocupado, tô trabalhando, agora eu não posso, né? Eu acho que é tentar ter um pouco mais de sensibilidade, assim, né? Da gente ver o que aquela pessoa que tá perto da gente tá precisando de ajuda, né? Proteger essa pessoa, tentar fazer coisas, né, para que ela se sinta bem. Acho que não minimizar o sofrimento é o mais importante, porque muitas vezes acontece das pessoas minimizarem o sofrimento de alguém que tá pensando em não estar mais aqui, né? Aquelas frases, vamos dizer assim, né? Ah, mas tu tem tudo, como é que tu tá pensando em morrer? Exato. Né? Ah, não pensa assim, né? Tanta gente que não tem as coisas e tu tem. Olha o teu emprego, olha... Mas é que a pessoa não tá desvalorizando o que ela tem. Isso já não interessa mais. Só que ela não tá conseguindo dar conta, né? É um sofrimento que tá tomando conta da vida dela, né? Então acho que essas coisas são muito importantes da gente ver, né? Assim, cuidar a rede de apoio, né? Porque às vezes é alguém da família, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é alguém que a gente nem tem muita intimidade, mas que deu aquele start, a gente viu que a pessoa pode estar passando por uma situação muito difícil, né? Então, a gente buscar a rede de apoio, tentar ver quem é a família, quem que pode contar ou não. Então, acho que isso são coisas mais importantes, assim. E além da família estar atenta, os colegas de trabalho também podem estar, né? Porque às vezes a pessoa trabalha tanto e passa muito... Geralmente a gente passa muito mais tempo com os colegas de trabalho do que com a própria família. Sim. Né? Então, os colegas de trabalho também são fundamentais para estarem atentos nessa pessoa que pode estar passando por algum problema psicológico, né? Sim. Bom, então o certo, né, é procurar um profissional que possa vir ajudar, passar medicações também é muito importante, né? Tem um período que a pessoa precisa de medicação, né? E eu noto muitas vezes que quem precisa da medicação às vezes não gosta, não quer tomar, né, acha que não é preciso, então é bem importante também, né, Rafael? Sim, eu acho que, né, passado esse momento, né, identificou que alguém está em risco ou pode vir a estar, né, porque acho que é importante também, uma coisa que eu não falei anterior, é a gente explicar, né, para quem é mais leigo nisso, a questão da ideação suicida e do risco, né? Porque a ideação é aquela pessoa que tem os pensamentos, né, mas que talvez ela não tenha o desejo real de morrer, como eu falei anteriormente, assim, né? Ela quer tirar o sofrimento do que ela tá sentindo, assim, né? O que aquilo tá causando nela naquele momento. E o risco, sim, né? Aquela pessoa que já planeja, que já pensou em como fazer, o que fazer, né? Então, acho que outras, assim, voltando um pouquinho ali no que a gente falou antes, né? Medidas protetivas que a gente deve ter com a pessoa, né? Que é orientado pelos profissionais também quando chega no consultório, mas que a gente também pode já começar a ter esses cuidados, né? Porque às vezes a gente ou não consegue um atendimento na hora, né? Ou leva algum tempo até buscar essa ajuda para a pessoa. Então, alguns cuidados pequenos que a gente pode já ter e que são super importantes, né? Assim, cuidar aquela pessoa que tenha exposição maior e facilidade, né, a meios letais. A gente tem que cuidar um pouco mais de não deixar a pessoa sozinha, né? E eu falo assim, até o ir ao banheiro e trancar a porta, porque mesmo que tu tenha tirado objetos cortantes, a pessoa pode fazer algo para ela mesma, tirar objetos cortantes da casa, pedir até que essa pessoa não dirija muitas vezes, né, para evitar alguma situação de um descuido. Não quer dizer que a pessoa necessariamente vá pegar o carro e fazer algo contra ela, pode também isso acontecer, mas às vezes por já estar, né, em sofrimento, com o pensamento às vezes, né, a capacidade cognitiva da pessoa já está, né, mais afetada, em sofrimento, então daqui a pouco ela já não tem a mesma atenção, né, acompanhar a pessoa em alguns lugares, né, ter cuidado com escadas, com, né, sacadas. Exato. Às vezes parece até uma coisa meio exagerada, né, a gente pensar em tudo isso, mas são cuidados bem básicos, assim, para alguém que está em sofrimento, né? Então, às vezes a gente pode até tá assustado, né, e querer proteger, mas eu acho que quanto mais a gente protege, mais a gente está cuidando, né? Então eu acho que é isso, assim, a pessoa poder ver
que a gente vai ter uma escuta para ela, né? Que qualquer pessoa que está por perto pode ter esse cuidado. Mas voltando então para a questão do profissional, né? Acho que sempre, né, buscar psicoterapia. Junto a isso, a gente trabalha direto em situações, né, de ideação ou de risco de suicídio com um psiquiatra, né, porque a gente precisa, na maioria das vezes, sim, entrar com medicação, né, às vezes por algum período. Não quer dizer que isso vai ser para sempre, mas a gente precisa ter um cuidado maior com essa pessoa, né? Às vezes vem a questões de internação também. E no consultório, então, né? O que o psicólogo pode fazer para ajudar essa pessoa, né? É dar esse espaço de escuta, né? Um espaço acolhedor, alguém que não vá fazer um juízo crítico da situação da pessoa, né? Porque dependendo de onde ela vem e do ambiente, né? Se foi esse ambiente que só desvalorizou, que não levou a sério o que ela está falando, né? Então acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Oferecer esse espaço, se colocar no lugar do outro, acho que é algo muito importante, né? Que cabe ao profissional, assim, a gente se colocar, entender o sofrimento, né? Mas também ver que a gente precisa trabalhar com a desesperança que a pessoa está sentindo naquele momento, né? Validar o sentimento dela, o sofrimento e poder mostrar novas alternativas, né? Porque isso que é o mais importante. Exato. Justamente porque muitas vezes a pessoa não quer morrer de fato, né? Ela só quer então tirar esse sofrimento. E ela tendo esse espaço já vai aliviando, né? O próprio poder falar sem ser julgado, né, já vai aliviando a pessoa de alguma maneira. Não se trabalha com pacientes nessa situação sem uma rede de apoio também, né? Então a gente tem que buscar essa rede de apoio familiar, né, além da rede de apoio profissional dos colegas, né, mas essa rede de apoio familiar, que às vezes, infelizmente, é precária, mas a gente acha alguém que possa, né, dar esse auxílio, assim como tem outras famílias que são super atentas, né, que num primeiro sinal já saem correndo para o atendimento, buscar uma ajuda, fazem tudo que é orientado, né, os próprios pacientes muitas vezes, né, conseguem já também se sentir acolhidos e entender que tudo que está sendo feito é para o bem dele, é para preservar, né, a saúde e a vida. Então são essas questões que a gente precisa ir trabalhando, assim. Bom, então pra gente finalizar, como é que as pessoas podem se prevenir para que isso não aconteça com elas? Eu acho que o principal é um pouco disso que a gente está fazendo hoje, né? Que é falar. Acho que antigamente tinha muito tabu, assim, né? O suicídio era visto e às vezes ainda é, né? Como algo que não pode ser falado, mas a gente tem que falar, né? Tem que colocar isso para as pessoas entenderem esses fatores, né? Eu acho que quem está ali por perto, acompanhar, proteger, ter esse cuidado, não minimizar as coisas que a pessoa está falando, né? Então ter cuidado de como que a gente vai falar com essa pessoa para que seja algo mais efetivo e afetivo, né? E não só com juízo daquilo que veio da pessoa. A gente tem várias formas, né, de também poder contemplar então esses atendimentos, né? Avaliou o risco, por exemplo. Tu tá ali, às vezes, né, se é uma pessoa que também não é nem tão próxima, que tu precisa de uma ajuda, né, ligar para emergência, né, para o 192, pedir, né, um auxílio, levar, né, às vezes também na UPA, na emergência do hospital, são espaços, né, quando é algo muito extremo, assim, né, já correr, né, para uma ajuda. Outras situações a gente tem então o SUS, né, que as pessoas também podem buscar, quem não tem condições de ir, né, por convênio ou particular, buscar nas UBSs, né, nos CAPs. Então temos, né, esse meio assim. A questão dos convênios, né, que um seria aqui, né, com vocês mesmos, assim, de poder buscar então esses profissionais que podem ajudar. E também existe o CVV, né, que é um centro que tu liga, né, 188 número, o CVV, né, que é um número onde pode ser ligado, que é o Centro de Valorização da Vida, né, o número é 188, as pessoas, né, podem buscar ali um auxílio também num primeiro momento. Às vezes essas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, né, de se expor, de se colocar ou de buscar ajuda, ou às vezes não tem nem a condição mesmo, né, financeira de estar indo atrás, então tentar um suporte num primeiro momento, né, num local assim,
mas sempre buscar ajuda profissional, né? A gente tem como chegar à ajuda profissional de várias formas, assim, né? Então acho que isso é o mais importante. Isso. E quando começar, eu acredito assim, quando tudo tem um início, né? Tudo tem um início, uma causa, um fator, como a gente comentou aqui. Então, prevenir também quer dizer que a pessoa desde o início vá procurar essas ajudas, né? Não deixar que isso fique muito tempo, de repente o problema piore, né, Rafaela? Então, desde o início tentar procurar uma ajuda, um profissional, né? Eu acho que é importante a gente poder colocar, né, assim, vamos dizer assim, dentro da nossa vida, né, não só a parte orgânica, né, a parte médica, né, às vezes precisa, né, fisioterapia, nutrição, médicos, às vezes as pessoas não conseguem colocar, né, a parte emocional como algo importante, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com a gente mesmo, né, espaço que a gente vai poder ver as nossas questões, né? Então não precisa, como tu disse, esperar chegar a um extremo de uma situação, né? Eu acho que às vezes a gente já tendo um acompanhamento já vai prevenindo, né, muitas coisas que podem vir a acontecer. Exato, e se dá o direito de fazer o que gosta, porque às vezes a correria do dia a dia é tão grande que tem coisas que a gente gosta e a gente deixa de fazer, mas isso acaba afetando, né, Rafaela? Porque a pessoa acaba ficando mais triste, mais abalada, porque aquilo que gosta não está fazendo, né? Então tudo isso ajuda, né? Sim, eu acho que também, falando um pouquinho, né, que eu comentei sobre os idosos, mas não entrei muito nisso, né, eu acho que são pessoas que a gente tem que também ter um olhar aos idosos, né, porque às vezes eles aposentaram, né, se aposentaram, então saíram do emprego, perdem o cônjuge, né, o marido ou a esposa. Então, às vezes se sentem como um peso para a família, né, pelos cuidados que precisam, né, questões de saúde, de doença, né, acho que é algo importante também da gente poder estar falando assim, não só nos idosos, né, mas nas pessoas em geral, né, então, às vezes, né, situações de doenças limitantes, assim, né, de quando a saúde está mais limitada, né, doenças neurológicas, AIDS, tumores, AVC. Então acho que são situações onde a gente precisa também ter um olhar maior, né, que eu não tinha falado antes, assim, me lembrei agora. Acho que é importante a gente colocar isso, e principalmente esse risco fica maior quando a pessoa recebe algum tipo de diagnóstico, né, nesse sentido orgânico, ou então quando o tratamento da pessoa já não está tendo muito sucesso, né, assim, já não tem muitas alternativas. Então, acho que esses são outros olhares que a gente também precisa ter, né? Não só para os idosos, mas para qualquer pessoa que esteja passando também por uma situação de saúde orgânica, assim. Exato. Esse assunto é bem amplo, né? Sim. Acho que a gente vai ter que fazer mais vídeos para a gente começar a abordar os tópicos, para a gente poder entender um pouquinho mais. Mas foi muito bom a gente ter conversado, porque foi abordado bastante questões assim que as pessoas podem em casa, pode ajudar as pessoas que estão em casa, né? Eu acho que é isso, assim, né? A gente ficar atento ao outro. Atento ao outro, isso mesmo. Bom, então vamos encerrando aqui. Rafaela, quero te agradecer por ter vindo ao nosso espaço Momento Saúde para passar todas essas informações super importantes, né? E quero te perguntar, para caso alguém que esteja olhando o vídeo queira agendar uma consulta, queira conversar contigo, quais são os teus telefones de contato e o teu endereço? Sim, então, Amanda, eu que agradeço, né? Agradeço muito pelo convite, né? Fico muito grata de poder estar aqui, fico à disposição. Obrigada. Para quando a gente precisar conversar sobre algum outro assunto. Então, onde que as pessoas podem me encontrar? Né? O meu consultório, ele fica dentro do Centro Empresarial Humanize, né? Na Rua Álvaro Macedo, 125, porta 3, sala 12. Olha! É um labirinto, mas a gente se acha, né? Assim, para chegar lá, porque é bem grande o espaço. Então, o meu telefone é o 99984-3802, o contato direto comigo, né? E também eu atendo nesse momento na Fisioclínica, né? Que fica lá na Olavo Marais 1292. Então, também por lá também conseguem me encontrar. Perfeito. E aos nossos associados, então, a Rafaela é nossa parceira, vocês encontram ela no nosso guia de parceiros, tá? E para quem tiver interesse de saber como é que funciona o nosso convênio de saúde, quais são os benefícios, podem estar entrando em contato conosco pelo telefone que vai estar abaixo aí do vídeo, no nosso endereço, né?
ou através do nosso WhatsApp, que também vai estar aí para vocês. Tá, pessoal? Quero te agradecer então, muito obrigada, e a vocês, obrigada pela audiência. Obrigada.